Aleluia. Nós cremos em Ti. Nós cremos nesse Deus que fala conosco. Nós cremos em Ti e nós estamos esperando Te ouvir. Nós queremos falar com o Senhor, mas nós queremos Te ouvir e nós cremos na Tua bondade. Nós cremos, ó Deus, que é um tempo em que o Senhor está passando com toda a Tua bondade sobre a igreja de Jesus Cristo, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Nós temos convicção de que o Senhor está fortalecendo a Tua casa. O Senhor está fortalecendo o Teu povo, Senhor. Porque nada vai atingir esse povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. Por isso, Deus, nós cremos no Deus do sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, família. Tudo bem com vocês? Pode sentar. Hoje eu vou falar da minha palavra, mas eu não vou falar ela agora não. Vou falar ela daqui a pouco. Também esqueci de pedir, né, Pati? Hoje eu estou bem, Pati. Malaquias 3,16. Abre comigo a sua Bíblia no último livro do Antigo Testamento. Não fale Velho Testamento, que ele não é velho. Último livro do Antigo Testamento, Malaquias 3,16. Quando fala Malaquias 3,10 e é a Isa, Malaquias 3 e é a Isa, e é a oferta. Não é a oferta. É Malaquias 3, mas é 16. Obrigada pela King James. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam Yahvé conversaram uns com os outros. E o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num sefer, ou livro, sefer, né? Sefer, sei lá, livro, todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial, acerca dos que temiam Yahvé e honravam o seu nome. Diz comigo, foram escritos num livro. Malaquias, eu entendo, Malaquias, que ele fala diretamente conosco, sabe? Se você parar para pensar, Malaquias está lá atrás, né? No Antigo Testamento, mas ele é tão real, ele é tão verdadeiro, ele é tão dentro da realidade que nós vivemos, que se você parar para pensar, você vai dizer assim, parece que esse livro foi escrito agora, lendo a minha vida. E Malaquias, ele fala diretamente, eu falo isso, porque os cristãos daquela época estavam enfrentando desafios, estavam enfrentando quebra de adoração, interrupção de adoração na realidade, decepção com os líderes, e sem contar que eles estavam enfrentando uma crescente frieza no meio deles. Te lembra alguma coisa? Dá para associar alguma coisa? Mas eu amo, né? Porque pode deixar Malaquias aqui para mim, Gabs, por favor. Mas Malaquias, ele fala assim, olha, havia um grupo, haviam algumas pessoas que permaneceram fiéis. E Malaquias, ele descreve o que eles fizeram. Apesar de ser um versículo só, e vamos combinar até que aleluia, ele é bem grande, né? Mas ele descreve que aqueles que temiam ao Senhor. E ele conta o que eles fizeram. Então aconteceu que aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros. A primeira coisa que a gente vê quando Malaquias fala, ele fala assim, olha, eles temiam ao Senhor e eles conversavam uns com os outros. Eu amo, porque a Bíblia ela é um cerco fechado. Ela é um círculo, eu falo, de capa a capa. Você lê Gênesis e emenda Apocalipse que tem tudo a ver uma coisa com a outra. E Malaquias, ele fala assim, olha, eles conversavam uns com os outros. Vamos voltar um pouquinho na Bíblia. A Bíblia nos mostra que quando há alguma dor, quando há alguma decepção, quando há alguma frieza, quando há alguma meio que sem enxergar o futuro, eles conversavam uns com os outros. Quer ver um exemplo bem básico? Os discípulos a caminho de Emaús. Jesus tinha acabado de morrer. Eles estavam decepcionados na realidade, porque eles estavam sofrendo por algo
que tinha acabado de acontecer. Eles esperavam que Jesus se manifestasse como rei e de repente Jesus morre. E o que eles fazem? Eles vão a caminhos de Emaús conversando um com o outro. Vou te dizer algo. Começa daqui a primeira verdade desse versículo. Todas as vezes que você conversa com um cristão de verdade, um crente em Jesus, é inevitável a presença de Jesus no meio de vocês. Todas as vezes que nós conversamos um com o outro por alguma situação, a presença de Jesus é real. Senão a Bíblia não diria isso, né? E o único risco que você vai correr é de ter a presença de Jesus. E a Bíblia ensina isso pra gente. Se tem um problema, chama aí conversa, conta. Olha, eu estou vivendo uma vida, está complicado. Confessa, fala. Malaquias, ele fala, eles conversavam uns com os outros. Qual é a probabilidade de você conversar? A primeira convicção, o Senhor vai ouvir. O Senhor vai ouvir. Malaquias, ele fala isso, o Senhor ouviu. E a segunda coisa, ele dá atenção. Ouviu a oração Ele para. Ele ouve a tua conversa. Ele ouve aquilo que você falou e ele ouve com atenção. Algo está acontecendo na Kadosh. E eu preciso me certificar o que está acontecendo. E aí ele vê um conversando com o outro. Não que ele não saiba, mas ele ama ouvir a sua voz. A forma de ele responder é porque você falou. Lembra que tudo é feito pela palavra. À medida que eu falo, as coisas acontecem. E eu amo quando ele fala, ele ouviu com atenção. E aí, claro, né? Diante dele foram escritos os feitos, as situações foram escritas num livro. Primeira coisa, antes de eu continuar, quando eu estava fazendo a palavra, eu até tinha mudado a palavra, eu estava falando sobre perseverança, eu ia falar sobre perseverança, mas Deus mudou a palavra. E a primeira coisa, quando eu estava fazendo, Deus me disse assim, existem muitos cristãos hoje em dia que estão vivendo exatamente o tempo de frieza, o tempo de mornidão, o tempo de você dizer assim, olha, eu fiz tanta coisa e não me reconheceram. Eu trabalhei e não olharam para mim. Eu estou cansado. Eu faço e parece que eu estou... Em Minas a gente fala Maiana em ferro frio. Eu estou fazendo algo errado. Ou melhor, eu estou fazendo tudo certo. E você chegou a um ponto, Deus me disse isso, de desanimar, a ponto de dizer, acho melhor eu parar ou não fazer nada. E é tão bíblico isso, né? Que se a gente parar para pensar, muita gente já passou por isso. Vamos combinar? Na Bíblia a gente tem um monte de gente. Primeiro que a gente vê que passou por isso é Asaf, no Salmo 73. Ele fala assim, olha, de que adianta ter um coração limpo? Para que eu conservei meu coração puro? Para quê? É claro que se você continuar a ler, você vai ver a resposta que Asaf dá depois que ele entra no altar. Mas eu não quero falar sobre a resposta. Eu quero falar que se você está passando por isso, muita gente na Bíblia já passou por isso. Eu amo Jó. Apesar de ter gente que não gosta muito de ler Jó, mas eu gosto de Jó. Porque Jó, o primeiro capítulo, é inacreditavelmente semelhante ao 42. Por quê? Porque no primeiro capítulo, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, não é assim? E lá no último capítulo, no 42, Deus fala assim, Deus disse que o que Jó falou era certo. Quer dizer, tudo aquilo que o primeiro capítulo passou, estava ali atrás. Deus honra Jó, né? Deus mostra que Jó era realmente aquilo que fala no primeiro capítulo. Só que no capítulo 9, Jó diz, meu trabalho foi em vão. No capítulo 9, Jó desanima. Ele fala, para que eu fiz tudo isso? Meu trabalho foi em vão.
Então eu quero te dizer, se você está nessa pegada, você não está sozinho. Algumas pessoas passaram por isso. Quer ver um homem que eu sou apaixonada e que passou por isso? Paulo. Lá em Gálatas, Paulo fala assim. Eu imagino Paulo dizendo assim: eu temo que tenho trabalhado em vão por vocês. Paulo fala isso. Existem situações em que a igreja de Jesus Cristo está passando hoje, que reflete, que mostra situações que a Bíblia já passou, que homens e mulheres de Deus já passaram isso na Bíblia. E hoje eu quero te dizer, esse último dia da sua letargia, vamos dizer assim. É o último dia desse desânimo. Hoje é o último dia, porque o Senhor fez um memorial. Ali fala assim, escreveram um livro como um memorial, para lembrar aquilo que você tinha feito. E é engraçado que, mais uma vez eu falo, a Bíblia, ela casa as coisas. Quando a gente fala, Deus não precisa de um livro, concorda comigo? Deus não precisa de um livro para lembrar tudo que você fez. Mas então por que tem o livro? Quando a gente para pensar no livro, a primeira coisa que a gente pensa é o livro da vida, né? Primeira coisa, quando você fala num livro, se você estiver conversando com alguém da igreja, você vai lembrar o livro da vida. Claro, o livro da vida do Cordeiro é tudo de bom. Jesus mesmo fala, teu nome escrito no livro é tudo de bom. É perfeito, mas não é esse livro. Eu imagino que esse tema dá um big tema, falar sobre o livro da vida do Cordeiro. Porque você pode ir para Apocalipse, você vai para João, você vai em Lucas, você vai para Paulo, tudo se remete ao livro da vida do Cordeiro. Mas não é isso que Deus está falando. Não é isso que Malaquias está falando. Ele está falando de um livro de recordações. Melhorou. Um livro de recordações. Malaquias está falando de um livro de recordações. Se você parar para pensar, Deus gosta de livro de recordações. Esther, casada com o rei Assuero, não é? Tem um primo, Mardoqueu, ele está na porta do palácio e de repente os guardas tramam contra o rei. Mardoqueu conta para a rainha conta para o rei. A trama é desfeita, a vida do rei é salva. E um dia o rei está sem sono. Aí ele, alguém traz aí os livros de recordação dos feitos notáveis. Havia um rei que queria ler um livro de recordação dos feitos notáveis. E aí ele lê. Quando Mardoqueu salva a vida dele, e ele o que fizeram para esse judeu Mardoqueu? Eu preciso honrar. Sabe o que eu queria te lembrar? A palavra, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Eu vou voltar, mas a palavra lembrança, sabe o que ela significa? Ter uma pessoa em mente como merecedora de um presente ou recompensa. Ter uma pessoa em mente como merecedora de um presente ou recompensa. Aí o rei lembrou de Mardoqueu e ele se honra Mardoqueu. E aí a gente começa a caminhar. Eu ainda não cheguei onde eu quero, para vocês terem ideia, mas eu preciso falar do livro. Quando Deus me mostrou os livros e o livro de recordação dele, ele me disse, Isa, eu me lembro. Aí eu comecei a pensar, como assim o Senhor se lembra? Ele me disse assim, vocês não dão atenção ao que eu me lembro. E eu disse, Deus, pode ser mais claro? Aí ele falou, claro que eu posso ser mais claro. Primeiro eu vou lembrar você do que Deus lembra com relação a você. Deus lembra do seu trabalho. Está escrito lá, a Bíblia fala assim que ele não é injusto para ignorar a sua obra
que você fez com amor. Hebreus fala isso, mas tudo bem. Você talvez sinta que você não tem sido honrado, mas Ele se lembra. Ele conhece o trabalho das tuas mãos. Apocalipse 2 fala isso. Ele conhece as tuas obras, Ele conhece a dificuldade do teu trabalho, Ele conhece a tua pobreza, a tua tribulação. Ele sabe onde você mora, Ele sabe tudo acerca do seu trabalho. Deus se lembra das tuas palavras. E a Bíblia fala que aqueles homens iam andando e falando. E quando você fala, Deus volta e traz a presença de Jesus. E Ele ouve aquilo que você fala e Ele responde. E quando alguma coisa ainda não foi respondida, Ele escreve no livro de recordações. Porque o rei Assuero, que representa Jesus, ele pega aquele livro de recordações e ele pensa assim: o que eu vou fazer para o Cris, que tocou naquele dia que a Isa estava pregando? O que eu vou fazer para o Léo? Ele pega aquele livro de recordações e o rei se lembra das suas lágrimas. Salmos 56:8 diz assim: você contou os meus lamentos, coloca as minhas lágrimas no seu odre. E ele pergunta: eles não estão no seu livro? Eles não estão no seu livro? A Bíblia fala que existe um livro de recordações, qual Deus pega e se lembra. Quando eu estava fazendo essa palavra, Ele me disse: Isa, vai para Isaías. Abre para mim, coloca aí para mim Isaías 49, o 14 e o 16 eu vou ler. Mas Sião lamenta: ora, Yahvé me abandonou, o Eterno me desamparou. No versículo 15 ele fala: pode a mãe se esquecer, mas eu não quero 15, eu quero 16. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. E eu estava fazendo a palavra profética quando Deus me deu essa palavra. Eu estava fazendo a palavra profética para a igreja quando Deus me deu essa palavra. E Ele disse para mim: você volta, porque eu tanto me lembro de uma pessoa como eu me lembro de uma comunidade. Eu tanto me lembro de um único ser humano como eu me lembro de uma nação. E quando eu me lembro, 1 Samuel não precisa colocar, mas a Bíblia fala assim no 19: e Eucana conheceu a Ana sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aconteceu, pois, que chegando o tempo depois de Ana ter concebido, ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome de Samuel, dizendo: pediu ao Senhor. Ouça o que eu vou falar. Começa o ano de 2024. Deus se lembra da igreja dele. Deus se lembra da igreja dele. Deus se lembra do que você fez. Deus tem escrito um memorial acerca de você. Deus tem algo marcado. E é tão interessante que quando aqui fala, ele fala: Deus se lembrou de Ana. Concorda comigo? Deus se lembrou de Ana. Ah, mas é uma comunidade. Ok. Êxodo 2, 23, 24, fala assim, não precisa colocar. E aconteceu que com o passar do tempo o rei do Egito morreu. E os filhos de Israel suspiraram por causa da escravidão. E eles clamaram, o seu clamor subiu a Deus por causa da escravidão. Deus ouviu o seu gemido. E Deus se lembrou da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E livrou o povo. Ah, mas eu estou na Kadosh. Deus se lembra da Kadosh. Ah, mas eu sou Kadosh Online. Deus se lembra da Kadosh Online. Deus se lembrou de você esse ano de 2024. E eu estava falando com o Senhor acerca desse ano. Ouça, como profeta eu vou dizer isso agora. O ano de 2024 vai ser como quando José, ele fala para o povo assim: ajunta, fala para o rei, para o faraó, ajunta tudo em celeiro. Me escuta, Kadosh, me escuta você que está ouvindo aí agora. Ajunta, ajunta. Este é um ano de você ajuntar tudo o que você
Pensa, unção, conhecimento bíblico, relacionamentos, financeiro, ajunta. Por isso Deus me disse, incentiva a igreja, porque eu me lembro da igreja em 2024. Porque 2025 começa um tempo de podridão. 2025 vem um tempo de destruição em massa. E Deus me disse, o ano de 2024 vai ser o ano em que eu abro. Põe aqui de novo, Malaquias, por favor. Eu abro meu livro. Eu abri meu livro sobre toda a igreja de Jesus Cristo. Mas eu abri meu livro sobre a Kadosh. Foi o ano em que é o ano em que eu vou pegar. E foi muito de Deus quando a pastora mandou fazer isso. Por sinal, a Paty trouxe a etiqueta, não foi isso, Paty? A Paty trouxe a etiqueta. Não esquece de colocar a sua etiqueta aqui, não. Isso foi muito de Deus. Porque ele me disse assim, muitos profetas falaram, é muito verdade sobre isso. Mas ele me disse, você fez um memorial na minha frente. E eu vou ler o seu memorial. Eu não sei o seu, mas o meu está completo. Eu vou ler o seu memorial. Se você acreditou no chofar que tocou aqui, ele já leu seu memorial ontem. Ele já leu a semana passada. E ele continua lendo. E ele vai continuar lendo. 2024. E diz comigo. E o Senhor? Se lembrou da Isa? Tem duas Isa. Tem mais de uma Isa. Aleluia. Além de mim, Izinha, cadê você? Você está aí. Só tem nós duas hoje, Isa. Mas tem mais de Isa aí. Vamos de novo. E o Senhor? Se lembrou da Isa? Não falo o meu nome. Eu estava lendo essa palavra para a Trica. E disse, Trica, olha aí que eu vou falar. E eu pus, e o Senhor se lembrou da Isa? E ela, e o Senhor se lembrou da Isa? Falei, Trica. E o Senhor se lembrou de você? Ouça. Este é o ano de você receber orientação divina para tudo que você fizer. Deus fará com você e por você. Fique atento às oportunidades, por menores que elas pareçam. Este é o ano em que Deus vai olhar esse papel e vai trazer resposta. A maior parte de nós terá respondido, Deus terá respondido todos os itens que você colocou. A maior parte de nós terá celebrado no final do ano, porque nós vamos pedir outro papel para a pastora Iris e dizer, me dá aí para acabar o resto do ano, porque aqui já foi tudo. E uma das coisas que eu achei linda, Deus te dá orientação divina para fazer as coisas. Não faça sem perguntar. Não faça sem questionar Deus. Posso fazer? É para agora? Não é para agora? Tem condição de eu fazer? Está na hora de eu fazer? Segunda coisa. Ano onde nós teremos novos cânticos, novos testemunhos, alegria e alegria, independente das circunstâncias. Este ano Deus vai trabalhar com a igreja e vai fazer a igreja trabalhar. Vai ser um ano de grande colheita, literalmente. Sua família vai ser restaurada, seus vizinhos vão ser restaurados, sua casa vai ser salva, haverá salvação em massa. Esse ano a igreja vai ser salva. Aleluia! Aleluia, aleluia! Terça-feira, quem estava aqui? Nós tivemos uma visitação divina. Quem estava aqui viu isso. Nós tivemos uma visitação divina. Foi muito gostoso, não foi, gente?
quem estava aqui foi muito gostoso. As meninas foram batizadas no Espírito Santo. Deus tocou absurdamente a vida da Esther. Eu fiquei apaixonada. Ela chorava e ela falava em línguas. E ela chorava e ela falava em línguas. E eu disse, aleluia. E foi muito bonito. Deus tocou muitos meninos. Deus tocou muito. Sabe por quê? Este ano é um ano de visitação repentina. É um ano de visitação repentina e ajuda divina. O céu se abrirá sobre você quando menos você esperar. Deus vai te visitar na tua casa quando você estiver adorando. Deus vai te visitar no serviço quando você estiver falando. Deus vai te visitar em todos os lugares onde a congregação se unir. Este é um ano de congregar muito. Este é um ano de congregar muito, porque haverá uma unção coletiva muito grande. Haverá um poder na coletividade muito grande. Deus liberará curas como a gente nunca viveu. Deus liberará palavras de revelação. E Ezequiel 1:1 fala assim, ora, aconteceu no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, quando eu estava entre os cativos pelo rio Quebar, que os céus se abriram e eu tive visões. É baseado nisso que eu falo para você, que esse ano Deus vai fazer a diferença. Outra coisa, quarto tópico, Deus tira você da calamidade da vida. Tudo que representa vergonha, reprovação, esterilidade, se transformará em poder. Este é um ano de mudança. Ouça o que eu estou falando, porque Deus vai fazer com que a igreja de Jesus Cristo viva isso esse ano. Porque no próximo ano, já falei antes, estou dando um spoiler? Não, estou te contando o que vai acontecer a partir de 2025. Deus falou comigo o ano passado sobre o que vai acontecer em 2025. Eu não estou te entregando um spoiler, eu estou abrindo os seus olhos. Quando Deus abriu os olhos de José e ele abriu os olhos do faraó, ele juntou aquilo em celeiros, porque os 7 anos que vieram depois foram terríveis. E é isso que a igreja vai passar. Por momentos terríveis, terríveis. Mas Deus vai prover para a igreja dele. E eu acho tão interessante, me escuta. Se você tiver uma tampinha de água, a água não vai faltar da botija. Vai ser o ano que nós vamos viver a sobrenaturalidade. Mas aprenda a guardar este ano. Quando eu falo guardar, cada palavra que você recebe aqui é necessário que seja marcada, para que você volte e lembre. Eu falei para Dani, guarda o vídeo do Arthur, porque ele mesmo vai voltar e vai lembrar. Você mesmo vai voltar e vai lembrar. Isso vai fazer a diferença na tua vida, e isso vai fazer a diferença na Kadosh. Isso eu amei quando o Senhor me disse: as linhas começarão a cair em lugares agradáveis para você. Ano de desfrutar de um dilúvio de misericórdia e graça. Este vai ser um ano de você desfrutar do poder do Senhor, da misericórdia dele. É aquela história, como a Karina acabou de contar o testemunho da Sônia. Senhor, eu preciso tanto disso, deu 2 passos, aquilo está na tua mão. Senhor, eu preciso tanto disso, deu 2 passos, aquilo está na tua mão. Senhor, eu estou orando por cura, deu 2 passos, o fulano está curado. Este é o ano em que nós vamos experimentar um dilúvio de misericórdia e graça. As linhas começarão a cair em lugares agradáveis para você. Outra coisa. Portas incomuns de oportunidades estão abertas para você. Portas de testemunhos chocantes.
Deus está te levando a lugares que você não esperava ou nunca sonhou ir. Portas incomuns de oportunidades estão abertas para você. Você vai ser o testemunho vivo nestes lugares. Você vai contar a história sendo você o presente naquele lugar. Portas de oportunidades, passa por menor que ela seja, que o espaço vai ser alargado. Este é o ano em que Deus vai fazer para você. Sabe, quando ele fala assim que vai fazer com que aquilo que planta colhe junto, você vai se encontrar com aquele, você vai se encontrar com aquele que aquilo que você plantou, você vai colher. Você vai se encontrar, você vai plantando e vai se encontrar. Existem espaços abertos nos céus para você. Número 7. Toda artimanha do seu inimigo vai sair pela culatra. O Salmo 7, 15, 16, ele fala assim, ele cava uma cova e depois cai no buraco que fez. Ele se torna vítima dos seus próprios planos destrutivos. E a violência que ele pretendia contra os outros cai sobre a sua própria cabeça. Eu quero dizer que eu declaro isso sobre a sua vida. Projetos que Satanás está tentando derrubar, ele mesmo vai cair por terra. Ele mesmo vai se enrolar. Ele mesmo vai ver. É muito interessante que eu disse assim, em Minas nós dizemos isso. O tiro saiu pela culatra. Mas eu não sei se aqui fala, né? Então a gente tem o hábito de dizer, o tiro saiu pela culatra, saiu por trás, né? E exatamente foi o que Deus me disse. Isa, o tiro vai sair pela culatra. Aí eu disse, Deus, não vai dar certo eu falar que o tiro vai sair pela culatra. E aí eu tive que criar uma forma, toda a artimanha do inimigo. Sai pela culatra. Ergue sua mão. Talvez essa seja a melhor palavra que eu vou dizer agora. Você é um forte candidato a testemunho de favor e glória do Pai. Você é um forte candidato a testemunho de favor e glória do Pai. Todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor. Faço baixar a árvore alta e levanto a árvore baixa. Faço murchar a árvore verde e faço brotar a árvore seca. E aí ele me disse, eu, o Senhor, farei você ser candidato a favor e glória do Pai esse ano. É lindo isso, né? Nona coisa, sua derrota se transforma em vitória. Então a tua luz brilhará como o nascer do sol. Sua restauração chegará rapidamente e o seu comportamento piedoso irá diante de você. E o esplendor do Senhor será a sua retaguarda. Eu via algumas pessoas muito cabisbaixas, muito abatidas, quando o Senhor me mostrou isso. E eu achava tão interessante que, quando eu estava fazendo essa palavra, numa das visões que Deus me deu, me empresta a sua mão, Cris. Numa das visões que Deus me deu, nós estávamos orando uns pelos outros de mãos dadas. E alguns dos que estavam no nosso meio receberam a vitória imediatamente quando saíram daqui. Porque Deus me disse assim, Isa, haverá dias em que o que vai fazer o Cris se levantar é a sua mão. Dá a mão aí para o seu vizinho. Haverão dias em que o que vai fazer você se levantar é esse vizinho que está aí do seu lado. Este é um tempo em que o conversar sobre Jesus e o falar com o irmão é muito necessário. É muito importante que você viva o caminho, o relacionamento, a amizade. Obrigada, Cris. É muito importante que você viva essa união que ele fala em Malaquias 3,16. E antes de eu falar o 10º, eu quero te falar da importância disso aqui.
Antes de eu falar do 10º. Quando eu estava fazendo, algum tempo atrás, eu tive num lugar e Deus me mandou comprar canetas e dar para os pastores da casa e dizer assim: façam um memorial. E Deus deu a caneta. Eu trouxe a caneta para os pastores. E Deus disse: façam um memorial, porque eu vou realizar. Apresentem isso diante de mim. E eu achei tão interessante que Deus colocou isso no coração da pastora Iris. Uma conversa que a gente não tinha tido nos nossos apóstolos. Mas eu falei isso, eu trouxe isso e disse: vocês têm até o dia 31 de dezembro para apresentar, porque a hora que eu dobrar o meu joelho, encerra o ciclo de vocês. E aí, aquilo que está escrito, está escrito. E aquilo que não está escrito, não escreve mais, porque não vai resolver. Deus foi muito taxativo conosco, com todos os pastores. E todos os pastores fizeram a mesma coisa. Nós perguntamos: todo mundo escreveu? Todo mundo escreveu. E no dia 31, quando eu dobrei o meu joelho, Deus me deu uma palavra. E me disse sobre isso. E quando a pastora falou sobre isso, nós estávamos conversando no telefone, eu acho, né? Não lembro mais. E ela nem tem jeito, né, gente? Ela é minha irmã, conversa de qualquer jeito, né? Nós estávamos conversando e ela falou assim para mim: não, olha, tem um projeto assim, assim, assim. Aí eu disse: Deus, hoje eu vou te dizer o que Deus me disse lá atrás sobre isso, que nem ainda existia. Deus te deu um formulário. Isso é um formulário. Deus te deu um manual. Se você não tem, alguém não pegou, erga sua mão. Alguém vai levar aí na sua cadeira para você. Pastora Dani está aqui, ó. E ela vai levar. Se tem alguém que ainda não pegou. Olha lá, Dani, olha. Você vai trazer esse formulário toda quinta-feira. Você vai escrever nesse projeto. Mas eu quero te dizer algo. Vai chegar uma hora que Deus vai dar uma data para isso. Do mesmo jeito que Deus deu a data para os pastores, Ele vai dar uma data e Ele vai fechar isso. Ouça o que eu estou falando. Você da internet também. Ele vai dar uma data para isso. E a hora que Ele der essa data, Ele encerra o ciclo para começar um tempo de vitória com aqueles que creram. A tua fé vai ser decididamente honrada por causa da tua fidelidade. A tua fé vai ser honrada por causa da tua fidelidade. Sabe o que significa esse formulário? Lembra que eu disse: Deus se lembra da Isa? Isso você vai fazer, ajudar Deus a lembrar aquilo que você colocou aqui, aquilo que você fez. E a Ana Lu até me perguntou: tia, eu estou estudando, eu posso fazer, eu assisto a outra quinta-feira. Eu disse: pode sim, pode pegar o formulário, Ana Lu, e fazer. Porque o que acontece ela não pode estar aqui por causa da faculdade, mas ela vai estar aqui porque ela vai assistir. Então, se você não pode fazer no dia, pega o seu formulário e se comprometa com o pai, ok? Você não vai falar para mim: Isa, eu vou fazer. Ela chegou porque ela precisava de uma resposta. Mas você vai se comprometer com o Senhor a fazer. Porque o dia que Ele selar isso, Ele não tem mais outro caminho para você. Outra coisa. Isso vai te ajudar a lembrar Deus, a primeira coisa. A segunda coisa, vai fortalecer a tua fé e a tua esperança. Sabe por quê? Porque Ele disse: você vai ver o milagre acontecendo. E à medida que você vê o milagre acontecendo, fortalece a tua fé. Aumenta a tua esperança. E o que é mais interessante, aumenta o teu nível de ganhar almas. Outra coisa, esse formulário vai te ensinar a perseverar e a alcançar. Diz para o seu vizinho aí do lado: eu vou alcançar tudo que eu coloquei nesse formulário. Cris, eu vou alcançar tudo que eu coloquei nesse formulário. Aqui eu escrevi minha realidade, porque vai ser minha realidade. Outra coisa,
Uma das coisas que eu achei mais bonitas de Deus foi isso. Ele disse, vai te fazer crescer na graça. Porque escute uma coisa. Sabe por que você vai crescer na graça? Porque se você é que nem eu, põe pedido que nada a ver, Deus não vai dar. Ele vai te dar maturidade para entender por que Ele não te deu. Mas vai te incentivar a colocar no próximo para você receber. Isso é crescer na graça. Eu achei lindo. Outra coisa, vai te trazer vitória. E esse vai ser o seu testemunho para 2025. Você entende isso? Isso vai ser o seu testemunho para 2025. Antes de eu continuar, quantos de vocês não trouxeram o papel hoje? Seu papel está aí? Chacoalha aí. Chacoalha aí. Você escreveu? Escrevinhei eu também. Você, cadê seu papel? Ah, bonitão. Ah, eu já ia pegar no pé. E você é obediente, tá bom, Iris? E você é obediente. Você tem até o mês de fevereiro inteiro para preencher isso e trazer. Na última quinta-feira de fevereiro, encerra-se o ciclo de você, a menos que venham pessoas novas, vamos deixar isso claro, ok? A menos que venham pessoas novas. Mas você que é Kadosh, nós vamos avisar na Kadosh. Mas você que é Kadosh e você que é Kadosh online, preencha o seu formulário. Porque em fevereiro encerra-se o ciclo de Deus. E nós, no última quinta-feira de fevereiro, nós vamos orar selando isso. Como Deus quando selou a arca. E nós vamos parar depois e vamos ser libertos como Noé foi liberto. E nós vamos ver a vitória e nós vamos fazer um altar de adoração ao Senhor por aquilo que Ele cumpriu nos nossos papéis. Amém? E a 10ª coisa. Deus reverte o cativeiro. E a boa sorte daqueles que estavam perdidos é devolvido. Você se tornará o assunto de pessoas. Pessoas olharão para você e verão aquilo que Deus fez a seu favor. E contarão quantos feitos foram realizados através da sua vida. Antes de nós orarmos, eu preciso orar 3 coisas. A primeira delas, depois é você que ora por isso, tá bom? Mas antes, põe aqui Malaquias para mim, fazendo favor. Hoje eu estou namorada de Malaquias. Antes de orar, antes de nós fazermos, eu quero orar com você. Se você, além de não estar falando com alguém sobre coisas as quais você precisa, você tem falado mal de alguém, mal da igreja, nós vamos entregar isso ao Senhor, porque hoje nós entendemos que existe um livro e Deus escreveu isso, mas você vai entregar isso ao Senhor. Eu estava fazendo isso e Deus me disse, ore, entregue essa conversa, porque a partir de agora é um novo tempo na sua vida. Ou eu creio nisso, ou eu creio nisso. Você crê nisso? Então fica de pé. Eu mesmo oro? Não preciso repetir? Ou pode repetir? Pode repetir? Pode? Então vamos lá. Diz comigo, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão. Porque Deus, ao invés de eu chegar no meu irmão e falar coisas dos céus, e falar coisas boas, muitas vezes eu cheguei e falei coisas que não devia. Eu falei mal dos outros. Eu falei mal de mim mesma. Eu falei destruição acerca do meu ministério. Senhor, eu falei coisas que não edificavam e não me faziam crescer.
Eu dei matéria-prima para o diabo trabalhar contra mim. Por isso hoje eu me encontro frustrada, paralisada. Mas Senhor, o Senhor me deu a chance de acertar. E eu quero acertar. Senhor, eu preciso acertar a minha vida. Por isso eu te peço perdão. Recolhe cada palavra torpe. Recolhe cada palavra errada. Eu te peço perdão mais uma vez. Lava essas palavras no teu sangue, Senhor. E devolve em bênção para as pessoas. Eu não quero mais carregar esse peso, Senhor. Por isso eu te peço perdão. A partir de hoje, eu vou ser como os discípulos a caminho de Emaús. Falar sobre Jesus. E me encontrar com Jesus. Eu entendo que o Senhor está do meu lado. E quando eu falo com alguém acerca das coisas dos céus, o Senhor ouve e o Senhor responde. Em nome de Jesus. Amém? Outra coisa que eu quero orar, e eu vou pedir que todo mundo repita. Eu sei que alguns de vocês não estão nisso que eu vou falar agora. Mas Deus me disse que algumas pessoas estão muito entristecidas, muito desanimadas, que perderam o interesse pelo Evangelho, que perderam o interesse pelo ministério, que perderam o interesse. Quando eu falo ministério, não é a Kadosh, entende? É pelo seu ministério. De repente você não se acha, você não se encontra, está procurando um seu caminho, e eu quero orar com você. Porque eu sei que Deus vai reverter sua situação. E você vai ser o mais fervoroso. Você vai estar no seu ministério fazendo festa. Amém? Diz comigo, Pai. Em nome de Jesus. Eu não consegui me achar. Eu me frustrei. Eu me entristeci. Eu desanimei. Senhor, eu fui igual a Asaf. Eu fui igual Jó. Fui até igual Paulo, achando que o meu serviço era vão e que eu não servia para nada. Mas hoje eu descobri. Há um livro de recordações, na qual o Senhor escreveu os meus feitos. E o Senhor leu. E o Senhor gostou do que leu. Por isso, Deus, eu não entendia isso. E eu te peço perdão. E hoje eu ergo a minha mão e faço uma aliança com o Senhor. Usa-me. Faz de mim o que tu queres. Eu estou disponível ao reino. Talvez eu estivesse desanimado. Mas como Asaf, eu entrei no teu altar. E eu descobri que o Senhor tem grandes coisas para mim. E eu tomo posse dessas grandes coisas. Em nome de Jesus. Amém? E a terceira coisa que eu quero orar. Alguns de nós não sabemos honrar ao Senhor. E eu não falo honrar líder agora, mas eu falo honrar ao Senhor. E uma das coisas que Deus me disse, quer ver que desonra a Deus, é a incredulidade. Nós matamos muitas vezes aquilo que fazemos com relação à incredulidade, porque a palavra é lançada, você ouve e simplesmente esquece. Aqui existe uma liberação. E eu não estou falando aqui a Isa, entende o que eu estou falando? Eu estou falando do altar. No altar existe uma liberação. Às vezes pode ser cantada, eles estão cantando e profetizando. Às vezes pode ser declarada, como no dia 31. Deus me disse, sabe, Isa, se você perguntar quantos voltaram à palavra profética para ver, muitos não voltaram. Isso é desonrar a Deus. Isso é você não ter
crido naquilo que foi falado. E pode parecer incrível, a gente não faz porque quer. A gente é roubado pelo diabo. Porque o teu tempo se enche de tal forma que você não faz porque quer. Ninguém faz as coisas porque quer. Ninguém é mal porque quer. Mas a gente se permite ser levado pelo diabo. Diz comigo, Pai, em nome de Jesus, eu peço perdão pela incredulidade, por não ter levado a sério aquilo que o Senhor falou nesses primeiros dias do ano. Deus, mas eu quero me lembrar, da mesma forma como existe um livro que o Senhor se lembra, eu vou voltar às palavras proféticas, as palavras que foram liberadas desse altar, e eu vou anotar, e eu vou cobrar, eu vou lembrar o Senhor. Deus, o Senhor disse que tem um livro e que estão escritos os meus atos, isso como memorial ao Senhor. A partir de hoje, eu vou ser igual o rei Assuero. Ler o livro e me lembrar que eu devo lembrar o Senhor. Por isso muda a minha história. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Enquanto o pessoal da adoração, do louvor está subindo, eu quero orar por você. Antes de... Quem vai orar por isso aqui é a pastora. Mas eu quero orar por você. Eu quero dizer, sabe? Ouça o que eu vou dizer. Eu serei testemunha dos milagres que Deus fez na sua vida através disso. Ele me disse, você vai celebrar, se alegrar com muitos. E como Deus disse, Ele mudou o seu cativeiro. Então hoje você sai daqui, porque o Senhor tem preparado grandes coisas para você. O Senhor tem feito grandes coisas acerca da sua vida. E o Senhor tem isso como ideia, como memorial. Você crê nisso? Erga sua mão. Erga sua mão. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem um livro. E o Senhor volta a esse livro. Deus, é por isso que a gente gosta de ler. Porque o Senhor gosta de ler. O Senhor volta ao livro, como o rei Assuero, o Senhor volta ao livro. E o Senhor se lembra, me lembrei de fulano, o que eu tenho que fazer por fulano? Isso é o que nós vamos viver todo esse ano, Senhor. Isso é o que a internet, o pessoal, a Kadosh Online vai viver esse ano, Senhor. As coisas as quais o Senhor preparou para nós. Deus, nós sabemos que este ano é um ano celeiro, é o ano de guardar, é o ano de depositar, Senhor. Este literalmente é um ano celeiro, Senhor. É um ano em que nós trabalharemos como esponja, Senhor. Traremos a nós a tua unção, o teu poder, Senhor. E nós vamos ter para impartir, para tocar nas pessoas, Senhor. E compartilhar aquilo que o Senhor Deus, no nome de Jesus, faz, Senhor Jesus, com que nós saiamos daqui cheios de tal forma, Deus, que quando nós chegarmos na nossa casa, a nossa família vai sentir a diferença. A nossa família vai ser atraída pela tua presença. A nossa família vai ser desejosa da tua presença. Porque, Senhor, o Senhor se fará presente em nós quando nós entrarmos na nossa casa. E lá dentro, Senhor, haverá peso de glória, Senhor. Haverá dentro da nossa casa, Senhor, as manifestações do céu, Senhor. Ainda quando nós estivermos orando, fazendo o nosso devocional, o Senhor se manifestará em poder. E o Senhor trará uma vitória para nós a cada dia, nesses 300 e poucos dias que faltam, Pai. No nome de Jesus eu declaro, haja, Senhor Jesus, uma mudança radical, em nome de Jesus.